Bom, a gente já começou a gravação aqui e eu gostaria de me apresentar. Eu sou Emanuele, sou integrante do grupo de pesquisa NEAC e hoje nós temos como apresentação, né, do grupo de pesquisa um processo que a gente elaborou com muito carinho para que vocês conheçam um pouco mais das nossas publicações, né, que é o Conversas com o NEAC, que faz parte de uma rede de apresentações que visa criar um ambiente para que vocês possam entender, compreender como se dão as pesquisas na EAC, né, em que âmbitos ela já atuou e está atuando de frente. A gente vai apresentar as pesquisas que já foram apresentadas, seja por meio de dissertação, graduação, dissertação, TCC, e para criar um ambiente de troca para que vocês entendam, né, o que o NEAC está, como é que o NEAC está atuando e impactando no meio social e acadêmico. Hoje vamos começar o Conversas com o NEAC com o tenente-coronel, né, mestre em segurança pública, Fabrício Bassalo. Ele foi também integrante, ele é integrante e apresentou a dissertação dele com muito êxito. E ele vai apresentar hoje um pouquinho sobre o que ele fez e como é que a dissertação dele, a produção científica dele está impactando no ambiente social, no ambiente profissional e também na parte acadêmica, né? Agora eu passo a palavra aqui para o Fabrício Bassalo. Bom, muito obrigado pelo convite, né? Quase a Emanuele me tira do NEAC, né? Ela fala, né, que eu fui do NEAC, né? Não, eu sou do NEAC, tá? Mas muito honrado com esse convite, né? Esses últimos tempos eu não tenho conseguido participar tanto do NEAC pelo volume de trabalho meu que aumentou muito. Eu assumi uma presidência de comissão de corregedoria, então, enfim, tenho ficado um pouco afastado, mas ainda tenho algumas coisas guardadas aí para a gente publicar via NEAC, eu e a Manu principalmente. Agradeço a presença do meu cunhado, do Hélio Mendes, que é mestre em educação também, da minha cunhada Elisângela, que é psicóloga, está me analisando agora aqui, né, que a gente está falando de comportamento, o resto dos meus familiares todos, que também estão me prestigiando. Major Fernandes, velho conhecido, amigo meu da Polícia Militar do Rio de Janeiro, instrutor, entusiasta também da educação profissional, da educação policial militar. Agradeço a presença dos demais colegas do NEAC, Érica e a Fernando, que foi meu colega de disciplina no NEAC, né? Então, muito bom estar aqui de novo com vocês, né? O motivo do convite foi para justamente falar sobre essa conexão, né, do PPGSP, ou seja, do Programa de Pós-Graduação de Segurança Pública, com a atividade fim, né? Qual foi o impacto disso, o motivo pelo qual a gente escolheu esse tema desde o início, né? Só para voltar um pouquinho no tempo, sem me delongar muito, né? Eu tinha o plano A e o plano B para entrar no mestrado, né? No programa de segurança pública, porque eu já tinha feito muitas publicações no que tange a vitimização policial, né? Só que na minha banca eu já peguei logo uma cipuada da banca, né? Falou, olha, esse tema já é muito estudado, aqui tu não tens algo que tu quer melhor do que esse tema, porque já tem muitos trabalhos nesse tema. Eu falei, olha, meu plano B sempre foi ensino, área de ensino, e para minha sorte eu tinha um pré-projeto mais ou menos ajustado ali, e eu consegui ser aprovado por isso. Imediatamente, depois eu fiquei sabendo, a professora Maeli, né, foi a minha orientadora, e depois me levou, né, para o NEAC. Então a gente começa essa fala, e eu acho que o formato que a Manu me falou é um formato mesmo de conversa, né, e não de palestra, né? Então acho que quem quiser interagir, fazer alguma pergunta, principalmente o pessoal que é fora do NEAC, que está assistindo, desse impacto, dessas influências de como foi o início da pesquisa, né, e como ela impactou dentro, inclusive fora também da atividade que eu exerço, né, dentro da Polícia Militar. A gente pode parar, conversar, vocês podem fazer intervenção a qualquer momento. Se puder passar, Manu, então, meu trabalho é alta eficácia e desempenho de policiais militares, né? Então, essa correlação. Tu vai apresentar, Manu, ou eu posso ir passando aqui falando? Pode ir passando, Bassala.
É porque o meu não está em modo de apresentação, aí eu não sei Tá, eu se... vou colocar então. Tá bom. Porque senão aí eu perco esse contato visual com vocês que eu não queria. Aí a Manu vai ficar passando e eu tô com o meu plano B aqui na tela, aqui, quando ela... Pode passar. Bom, então, a minha entrada, né, no mestrado foi sempre essa inquietação que eu tinha enquanto policial militar, né, desse estereótipo do policial militar, né, essa divergência que tem da imagem do policial, do que é socialmente construída. Silva e Santos Sé falam sobre isso. É um trabalho, inclusive, de um oficial da PM do Rio de Janeiro, que a gente tirou essa citação, né, dessa imagem socialmente construída, daquele profissional limitado ou voltado a uma atividade altamente formatada, e que ele não sabe fazer nada além daquilo que lhe dito a fazer, né? Então, essa inquietude que eu sentia em pesquisar sobre o tema era mostrar quem é esse homem atrás da farda, né? A gente fugir da formação pelo ethos do combatente. Isso faz parte da nossa identidade profissional enquanto policial militar. Eu não queria desvincular isso, mas, na verdade, eu queria mostrar o outro lado, né, de como é que a gente forma esse profissional. Muitas vezes a gente tem a ideia, o que a gente chama de o senso comum, né, de que a culpa da má formação do policial é da polícia militar, né? Na verdade, a gente pega um ser humano da sociedade, né, insere ele num ambiente diferente daquilo do que ele viu a vida toda, né, que é justamente a atividade policial, no nosso caso, a atividade policial militar, né, e aí vai lhe dar ali o que a gente chama de caixa de ferramentas para uma atividade extremamente complexa, né? Então, aí, dentro de quando eu comecei a entrar no programa, né, nas primeiras conversas que eu tive com a professora Maeli, e é uma das coisas que ela me perguntou, o que é que vocês falam de comportamento na formação? Ela nem tinha falado ainda de bandura, nunca nem tinha ouvido falar no Bom Velhinho, né, no nosso grande bandura, na verdade. O que a gente ouve muito dentro da formação policial militar e dentro da formação militar é Skinner, é puramente Skinner, né? Condicionamento operante. Então, a gente vai formatar aquele ser humano ali para exercer aquela atividade. E aí eu me lembro que numa das primeiras conversas, antes dela me levar para o NEAC, foi isso. Como é que vocês veem a parte comportamental da formação profissional? E aí eu falei para ela, olha, professora, a gente trata esse ser humano que a gente traz de um ambiente completamente diferente do dele e tenta dar uma identidade profissional para ele. Uma, pelo ethos do combatente. É por isso que a nossa formação é de estética militar. Nós vestimos farda, nós obedecemos a regras e procedimentos específicos da nossa atividade policial. Inclusive os intangíveis que são formados, que depois lá na frente eu fui entender isso, né? Bandura fala isso de outra maneira, mas esses intangíveis, como é que você forma, né? Espírito de corpo, como é que você faz aquele homem se sentir honrado com essa profissão, né? Então foi uma das coisas que no início lá, nas primeiras conversas que eu tinha com a professora Maélia, ela foi me dizer, olha, a gente trabalha com teoria social cognitiva, eu vou te colocar debaixo do nosso guarda-chuva, que é o NEAC, para te começar a entender. Isso foi bem, mas bem lá no início mesmo. Começou a me dar os textos, né? E eu comecei a ler Bandura e entender que, na verdade, Skinner, para formar a teoria dele, estudou muito Bandura, né? Na verdade. Então, aí depois eu fui... No início eu achava que não, que eu tinha que abandonar aquilo, mas a gente lendo os textos de Bandura, a gente vai puxando o fio da meada e vai descobrir que Skinner estudou muito de Bandura para poder formar a sua teoria. E aí, dentro disso, que a gente começou bem lá no início, lá atrás, a gente, assim, eu confesso para vocês que eu ainda estava meio perdidão de como é que eu ia conectar isso, né? E
poxa, como é que eu vou fazer com que eu não perca essa identidade profissional, né? Essa que é muito forte na gente, né? Senão a gente não teria escolhido a polícia militar. Eu não, desde pequeno eu sempre quis vestir farda, ser um homem fardado, respeitar as regras e procedimentos, prestar continência, sempre foi, mas de uma maneira que eu pudesse pensar, né? De que eu pudesse também refletir sobre aquilo que eu estava fazendo. E aí, nesse modelo de formação, né, surgiu a professora, né, com toda a delicadeza que lhe é peculiar ao grupo lá, disse, olha, nós temos aqui, tu topas fazer algo nessa linha, tu queres pensar em algo, né, desse tipo, do que fala a teoria social cognitiva? Eu falei, professora, eu estou aqui, eu quero aprender, eu estou aqui para melhorar na minha profissão. E a partir daí a gente começou a estudar, né, esse modelo de formação. Primeiro, antes de pensar no modelo de formação de policiais militares, na verdade, eu comecei a ler muitos textos que falavam de autoeficácia na formação do ensino superior, na formação do professor, em alunos do ensino fundamental, ensino médio, para poder me familiarizar com o tema. Pode passar, por favor, Manu? Se eu estiver falando muito rápido, gente, é que eu sou acelerado do mesmo jeito. Aí a professora me treina lá para me falar nos 30 minutos. Bom, e aí, para isso, a gente teve que falar na nossa pesquisa, obviamente, como é que ocorre, como é que se dá a formação de policiais militares no Brasil, né? De maneira geral, né, para todas as polícias militares, agora isso tem uma tendência aí que ainda é muito, assim, como é que eu posso chamar? Muito tímida ainda a nível de Brasil, de tentar se criar uma porta única de entrada que o policial militar vá crescendo na carreira, né? Mas isso ainda existe uma resistência muito forte de muitos grupos, de muitas polícias no Brasil, porque envolve aí a questão que eu falei do ethos da formação entre oficiais e praças. Então, isso é uma discussão muito pequena ainda a nível de Brasil. O que existe hoje são exatamente as duas portas de entrada para a carreira policial militar no Brasil. Uma porta de entrada a gente chama do curso de formação de oficiais, e a outra do curso, em alguns estados ainda é chamado de curso de formação de soldados, em outros estados já se chama de curso de formação de praças, né? O CFP, no nosso caso, é o objeto da nossa pesquisa, o curso de formação de praças. Por que eu falo que é o objeto da nossa pesquisa? Porque eu fui oficial do Centro de Formações, o Fernandes também, ele foi oficial do Centro de Formações, sabe do que eu estou falando. A gente sempre existiu assim uns verdadeiros saltos na formação de oficiais a nível de Brasil e a nível de Pará, mas a gente não percebeu esses mesmos saltos ocorrendo na carreira de praças, né? E quando a gente fala isso, uma das coisas que até hoje me incomoda muito na formação é porque quem vai atender aquela ocorrência lá na ponta da lança, lá quem vai resolver, pensar na resolução de problemas ou de conflitos, não é o coronel, não é o major, não é o capitão, é o soldado, é o policial que está lá na ponta, é o que primeiro vai chegar na comunidade. Então, isso era algo que me incomodava muito, me incomoda muito até hoje, né, na formação. A gente se preocupou muito com o avanço da formação do oficial, e aí a gente meio que foi caminhando em passos de tartaruga, vamos dizer assim, na formação do praça. E aí a gente tem, a partir de 2014, aliás, é um pouquinho antes, né, da formação da Senasp, né, mas aí, mais fortemente em 2014, nós temos, a nível de Brasil, a adoção da matriz curricular nacional. Ela é obrigatória nos cursos de formação nas polícias militares? Não. Mas uma forma de forçar essas polícias a fazer a adoção da matriz curricular nacional prevista na Senasp foi você só consegue executar convênios se você pelo menos tiver uma espinha dorsal ali que esteja dentro da matriz curricular nacional. Na minha opinião, muito acertadamente, à época, né, nós conseguimos aqui no Estado fazer essa adoção
meio que de forma, vamos dizer assim, guardadas as peculiaridades da formação local, manter essa espinha dorsal, que é a matriz curricular nacional, que, na minha opinião, o grande avanço que a gente encontra dentro da matriz curricular nacional é essa tríade das ações formativas, que são as formações cognitivas, operativas e atitudinais. E aí você percebe dentro da matriz curricular que ele, acertadamente, obviamente que desde 2014 a gente já precisa de uma atualização dessa matriz curricular, mas a organização dela eu acho que é muito assim propícia à atividade policial, porque esses eixos articuladores com as áreas temáticas, ela permite que a gente possa adaptá-la a uma realidade local. E aí a gente pode mudar o perfil profissional que a gente quer de acordo com a sociedade, né? As mudanças na sociedade, elas não são lineares, né? Elas são exponenciais, né? Elas funcionam mesmo como ali raízes, né? Só que no Estado, para quem é funcionário público e para nós, policiais militares, que a gente vive de legislação, o nosso avanço ele é linear, então ele nunca consegue chegar nem próximo de acompanhar essas mudanças sociais. Então, nesse sentido, a gente acredita que ter sido um grande avanço essa adoção dessa espinha dorsal dentro dessa tríade de formações, né? Cognitivas, operativas, atitudinais, divididas por eixos articuladores e áreas temáticas. Vamos passar? Bom, e aí, para isso, a gente precisa entender, dentro da polícia militar, né, quando a gente foi começar a formatar, a professora, toda vez a gente tinha essa discussão, não, mas o que é o modelo de ensino? É o projeto pedagógico? É a matriz curricular? E aí era sempre essa grande confusão, né? Então, a gente teve que, para poder explicar para o público externo qual é o conceito de formação, qual é o modelo de formação para a Polícia Militar do Pará. Então, dentro da Polícia Militar do Pará, o nosso modelo de formação, o nosso conceito de formação policial, de ensino policial, ele está previsto dentro de um documento que nós chamamos de projeto pedagógico. Dentro desse projeto pedagógico estão formatados por módulos todos aqueles eixos e áreas temáticas dentro dessa tríade de formação da matriz curricular nacional. E aí eu tenho que voltar um pouquinho, né, para falar da nossa formação. Até ali, em meados da década de 90, a nossa formação, o que a gente tinha de diferente dentro da formação eminentemente militar, eram os conceitos de Knowles, né, de Malcolm Knowles, que falava de andragogia, ou seja, de ensino de adultos, né, ensino técnico profissional. A gente só começou a ter alguém falar dessa parte científica de formação dentro dos cursos de formação a partir dos pedagogos que começaram a se formar, oficiais e praças começaram a se formar, e aí a Polícia Militar começou a trazer esses pedagogos dentro dos centros de formação. E aí a gente já começou a perceber dentro dos projetos pedagógicos, né, essas teorias que falava Malcolm Knowles, desde a década de 70. Parece assim. E o engraçado quando eu falo isso, eu quero abrir um parêntese aqui. Hoje, lá no final eu vou falar essa cereja do bolo, mas se você pesquisar um pouco aí formação corporativa, né, das grandes corporações, você vai ver que agora, eu não queria usar esse termo, mas eu vou ser obrigado a usar, né? Você vê que está meio na moda de novo voltar com falar desse termo de andragogia, citar Knowles de novo, né? Todos os canais que você vê de formação corporativa, hoje eles voltam a falar, que é um negócio que lá atrás, né? Ele formou essa teoria lá em 1970, e agora parece que virou um boom, parece que é uma coisa super diferente. E aí, dentro da nossa formação, como eu falei antes, né? Nosso modelo militar, nós tínhamos um modelo eminentemente baseado na teoria de Skinner. Por que Skinner? Porque muitos de nós éramos formados para ser guerreiros, saímos da academia querendo ir para o batalhão de choque, para a radiopatrulha, operações especiais. Então, o modelo de formação ficava muito preso a Skinner, né? Ao condicionamento operante, ao
sistema de pertencimento de alguma coisa, né? Aí já se falava disso nesses intangíveis, né? Em equipes de alto desempenho. Então, Skinner era muito forte na formação, né? E aí, como é que a gente analisava, como é que era aplicado, né? A gente foi entender, nem eu, para falar a verdade, que já tinha sido parte da escola de formação, eu nunca tinha participado do processo de como é que era montado isso. Ele ficava ali só dentro da diretoria de ensino, né? E aí, quando a gente começou a estudar, eu também comecei a descobrir como é que eles faziam a avaliação a cada novo ciclo, né? E, para nossa surpresa, quando a gente começou a estudar mais sobre esses projetos pedagógicos, a gente descobriu que a avaliação era feita baseado no pedagógico anterior. Então, o cara ia para lá, né, a gente se formava um grupo de estudos, né, publicava um boletim geral, né, que no máximo ali 1 ou 2 oficiais da escola de formação basicamente discutiam ali o que tinha dado certo e o que tinha dado errado naquele ciclo de formação. Ou uma exigência social do momento. Vamos dizer, a gente passou por aquele momento dos direitos humanos. Aí depois nós passamos para outro patamar, que era formar o policial militar com uma base robusta no que diz respeito a legislações, ou seja, na parte de direito. Agora a gente já está vivendo um outro momento, então a gente sempre teve essa discussão, né? Qual a avaliação do perfil profissiográfico que a gente quer daquele policial militar ali? E a gente nunca conseguiu, na verdade, ter de forma científica como esse policial era formado. A gente sempre pegava o ciclo anterior, analisava, aumentava ou diminuía aquela carga horária de acordo com uma demanda ou social, ou política, ou de comando, ou analisando ali o que deu certo, o que deu errado, e mexia no projeto pedagógico que é o modelo de ensino. Pode passar, por favor. E aí, nós decidimos basear a nossa pesquisa, né, em 2 pilares conceituais, né, para a gente chegar nesses 2 pilares ali, porque a gente passou por aquela época de pandemia, a professora sabe, ficamos um tempo parado. Mesmo eu sendo, né, da casa, né, um pesquisador que eu consegui os dados com facilidade, a gente ainda teve como é que a gente vai formar esses 2 pilares, né? Então, depois da gente entender mais ou menos como é que funcionava essa construção do projeto pedagógico, nós formamos a nossa pesquisa nesses 2 pilares, né? A análise da formação de praças e as crenças de autoeficácia. Mas como é que a gente ia conseguir juntar isso, né? E aí, por conta disso, né, desses 2 pilares, pode passar, por favor? A gente chegou nessa discussão desse mapa conceitual, né, na formação de praças, né, juntando como uma base, ainda mesmo que rupestre, vamos dizer assim, chamar, uma ferramenta pedagógica, né, das crenças de autoeficácia, né, com as suas 4 fontes, né, experiência de domínio, experiência vicária, persuasão verbal e estados emocionais, dentro da formação técnico-profissional acadêmica, com aquelas 3 competências que já existiam dentro da matriz curricular nacional. E aí, ao formar esse mapa conceitual, porque na minha cabeça era muito difícil conseguir conectar isso. Quando a gente conversava dentro do NEAC, eu conversava com a professora Maeli sobre isso, eu não entendia como é que eu ia fazer essa conexão, né? E aí depois, visualmente falando, né, ficou muito mais fácil quando a gente montou esse mapa conceitual. A gente foi mexendo daqui, mexendo dali, e aí quando eu visualizei esse mapa conceitual, eu consegui compreender como a gente conseguiria fazer essa formatação, né, desses 2 pilares conceituais. E aí nós chegamos, né, pode passar, né, qual era o problema que surgiu da pesquisa, né, em que medida esse curso de formação, que é oferecido atualmente, agora não, porque vai estar sendo mudado, mais lá na frente a gente vai conversar sobre isso, é capaz de contribuir para o desenvolvimento da autoeficácia das praças da PM, para atuarem na atividade de segurança pública. Essa foi a nossa pergunta-problema. Então, a partir daí, né, nós construímos esse nosso primeiro artigo que foi publicado nessa revista, Research Society and Development, né, Autoeficácia e o Desempenho de Soldado da Polícia Militar. Para nossa sorte, né, parafraseando um antigo chefe meu, né, não basta ser bom, tem que ter sorte. Né?
quando a gente estava finalizando a disciplina da professora, volta um pouquinho lá, da professora Silvia, que estava terminando uma turma do curso de formação de praças. Então, a gente pegou o final deles, da formação deles. Ou seja, eles estavam com aquele conhecimento bem fresquinho, eles estavam naquela fase de treinamento técnico para ir para a rua, eles estavam fazendo pequenos cursos antes de serem. Então, nós conseguimos pegar os 284 policiais militares recém-formados do Polo Belém, ou seja, do Polo de Formação Belém, e fazer esse artigo que a gente foi analisar um pouco do instrumento. Pode passar. Aí, esse aqui, o 2, mas mais lá na frente eu vou falar sobre ele. Então, a gente pôde analisar dentro desse artigo 1, né, já formar um instrumento que é de autoavaliação da autoeficácia no curso de formação de praças. Né? E aí é legal falar sobre isso, porque quando a gente pegou esses policiais militares, né, e a gente aplicou esse questionário para eles, para poder fazer o artigo 1, a gente descobriu, né, que 85% deles ou já era formado, tinha nível superior, ou estava se formando. Né? Então, a gente incluiu nessa escala de Likert também dados de caracterização, para a gente entender se esse policial era casado, se era solteiro, qual era a idade dele, se ele era pai, se era mãe, se morava sozinho, enfim, incluímos alguns dados de caracterização, que já foi ali o início da gente pensar no nosso produto técnico. Para quem não sabe, o mestrado em segurança pública ele é um mestrado profissional. Então, ao final do curso, além da dissertação, a gente precisa apresentar um instrumento técnico. Então, ali no início, já nesse artigo 1, a gente já foi a formatação desse nosso instrumento de avaliação, que é uma escala de Likert. E aí, nesse instrumento de avaliação, né, a gente descobriu lá, a gente percebeu, a gente achou, né, os nossos achados foram que a percepção de autoeficácia ela é muito maior naquele policial militar que tinha uma formação de nível superior. E aí a gente começou a perceber que esse ensino mais técnico ele é importante naquilo que o policial militar vai fazer depois. Então, ele se sentia muito mais capaz naquele policial militar que possuía nível superior. E aí, depois disso, né, nas nossas discussões, né, a gente, depois de entender isso, a gente foi procurar, né, na literatura, no nosso artigo 2, qual era a influência disso que a gente tinha encontrado no artigo 1, né, da formação profissional superior, né, com a autoeficácia. E aí a gente chegou no artigo 2, né, para falar sobre isso. E aí, após aplicado, né, a gente já até botei um meme no nosso grupo lá falando sobre isso, sobre organização de dados, né, PVO, descritores. A gente descobriu muita coisa sobre autoeficácia na formação, né, mas, em compensação, pouquíssima literatura no que fala de formação profissional. Pouquíssima. Após a aplicação das seleções, de tudo que a gente fez, nós chegamos a... Se eu não estou enganado aqui, acho que a minha memória não vai falhar, mas eu acho que são 16 artigos, né, que falavam sobre isso. E aí isso me deixou muito mais preocupado em achar material para a nossa pesquisa, né, por conta desse baixo número de literatura no que diz respeito à autoeficácia na formação profissional. Né? Como é que eu ia, então, a partir daí, validar ou refutar a pesquisa no que diz respeito à autoeficácia dentro da formação policial militar? Mas, professora, como sempre, naquela, vamos lá, né? Vai dar certo, pesquise mais, procure nesses aqui, foque nisso aqui, e a gente seguiu adiante. Pode passar, por favor, Manu. E aí, como eu falei antes, né, no nosso artigo 2, a gente pode perceber aí o baixo número de artigos, de publicações, né, no que tange de 2008 a 2019, no que tange falar sobre formação profissional e autoeficácia. Ao passo que eu me sentia triste e preocupado com isso, a professora estava felizíssima, feliz da vida, porque ela sabia que era um campo excelente para a gente começar a trabalhar, né? Que, de uma maneira ou de outra, o nosso trabalho acabaria virando referência, né?
a nível de Brasil, sobretudo quando se fala em formação de policiais militares, porque nós não encontramos nada a respeito disso, né? Então, só um minutinho. Tá. Uma visita aqui, tá bom. Desculpe, gente. Só um minutinho que eu vou trancar a porta aqui. Peraí. Uma figurinha que chegou ali. Bom, e aí o desafio, como eu estava falando, era esse, né? Ao passo que eu me sentia triste e preocupado, a minha orientadora ficava feliz, por causa que era um campo que realmente ela dizia, não, agora nós vamos ser referência nesse campo, principalmente no que diz respeito à polícia militar. Pode passar, Manu. Bom, e aí nesse meio tempo, né, aí começaram a aparecer os reflexos, né, da pesquisa dentro da polícia militar, que aí dentro da PM eu comecei a fomentar esse questionamento, né? Ia lá na divisão, agora departamento de ensino da PM, né? Ia lá, enchia o saco deles lá, mostrava a minha pesquisa, falava sobre autoeficácia, perturbava um pouquinho aqui, ia lá no Cefap, chamava os pedagogos de lá, então comecei a perturbar, e aí começou na verdade, virar um questionamento, né, dentro da polícia. E isso foi, assim, nessa época eu estava no Estado-Maior Geral, que é o órgão dentro da Polícia Militar responsáveis pela política de mudanças dentro da PM. Nós é que geramos conhecimento para mudar a PM, o Estado-Maior Geral. Então, nessa época, como eu estava no Estado-Maior Geral, eu comecei a botar os artigos lá, mostrar para o meu chefe, lá com o chefe do Estado-Maior, ia no departamento de ensino, e aí comecei a gerar essa discussão, né? Então, como eu falei, os reflexos que a gente teve da nossa pesquisa, né, dessa área específica do conhecimento, muito pouco explorado. Se for falar a nível de PM zero, eu não achei nada a respeito disso, nada, nem os repositórios das próprias PMs, nunca nem ouviram falar sobre isso, né? Qual é essa relação que a gente tem da segurança pública e educação, né? Por que não... Era um dos questionamentos nossos, né? Por que não despertou o julgo investigativo no meio, né? E aí eu tenho que abrir outro parênteses aqui, porque era o nosso interesse, né, nesse meio tempo, escrever o artigo 3, né, para falar sobre o porquê de não ter despertado esse julgo investigativo, né? E aí a gente teve de novo a questão da pandemia, a gente não conseguiu fazer o artigo 3, né? Eu tenho material para isso, que a gente vai utilizar no NEAC, mas ficou aquele gostinho de quero mais na nossa pesquisa por conta disso, né? Nós paramos ali, eu peguei todos os projetos pedagógicos que tinham ali, né? E tivemos que parar aí e para poder construir o nosso produto técnico, senão não daria tempo da gente terminar a nossa pesquisa, né? E aí, mais uma vez, a orientadora, utilizando a autoeficácia, né, disse para mim, não, isso aí tu vai guardar para o doutorado. Eu falei, não, professora, pode deixar que vai ficar guardado para o doutorado, né? E aí a gente notou essa escassez do que eu falei antes, né, da literatura, pouca coisa escrita, né? Tem um modelo de formação que continua sendo baseado nesse modelo meramente técnico-profissional, né? Mas que aí gerou essa discussão dentro da Polícia Militar. Como é que gerou essa discussão dentro da Polícia Militar? Nós pegamos aqui o final da minha pesquisa e o início da discussão dentro da PM do próximo curso de formação, que não entrou por conta da pandemia. Então, a gente ia terminar a pesquisa iniciando um outro curso de formação de praças, o que para nós foi até, para a nossa pesquisa, foi até bom, para falar a verdade, porque o curso não teve, então a gente teve mais tempo para fazer a análise do nosso produto técnico, né? E aí, tanto é que eles me colocaram no grupo de discussão que está formatando um novo projeto pedagógico da PM. E aí, por falar nisso, né, sobre essa apropriação desse referencial teórico dentro da Polícia Militar, hoje nós temos o capitão Matos, né, que é da turma... pode voltar um pouquinho ainda aí? Que é da turma 2021, né, que é oficial de academia, né, está fazendo mestrado, e já me fez essa provocação, né? Nós vamos ter o
a semana pedagógica, né, do curso de formação de instrutores. Eu acho que ele até colocou o link um dia desse no grupo lá, falando sobre isso, e já fez essa provocação para que a gente fosse para lá e defendesse o construto da autoeficácia como uma ferramenta pedagógica dentro desse plano que tem do novo curso de formação. E aí, na hora, o pessoal do DGEC já comprou a ideia, né? Os pedagogos já compraram a ideia. Então, a gente guardou ele numa caixinha lá, num relicáriozinho, está bem guardadinho lá. Quando a gente for para essa semana da jornada pedagógica, nós vamos apresentar, convidar a professora Maëlle e os demais que quiserem fazer parte, para a gente apresentar para a PMPA, para ela se apropriar, né, desse referencial teórico, para utilizar como ferramenta pedagógica no curso de formação. Então, está guardadinho lá nesse relicário lá que a gente vai apresentar. Foi uma provocação do Matos, espero que ele consiga, na pesquisa dele, já ter isso incluído para o trabalho. Pode passar. Bom, e aí, dentro disso, né, nós temos depois foi a construção do nosso produto técnico, né, que foi essa escala de Likert. O que acontece, como eu falei anteriormente, né, os projetos pedagógicos, eles são avaliados para o próximo curso do que aconteceu no curso anterior. Então, a gente não tinha algo, como é que eu posso chamar, científico para formar a avaliação, para formar um novo perfil profissional ou continuar com aquele perfil profissional ali, mas podendo melhorar em alguns campos a formação do profissional. Então, com base nisso, né, a gente quis inverter a lógica dessa avaliação. Né? Como é que era feita a avaliação anteriormente? Era feita por disciplinas e pelo desempenho do professor via Departamento de Educação, de Ensino, Departamento Geral de Ensino e Cultura. Ou seja, a gente resolveu inverter essa lógica, né? É entender como o aluno, aquele aluno policial, ele se sentia capaz, né, com aquele conhecimento que ele estava recebendo da Polícia Militar. E aí foi a grande sacada, eu acho, da professora Maëlle e da Manu, que me ajudaram nisso, foi justamente de inverter essa lógica, né, com a escala de Likert. Parece uma coisa simples, né, mas para a gente poder construir e chegar nesse modelo ideal, eu ainda não entendia muito bem como é que a gente ia avaliar. Né? E aí a grande sacada, né, desse nosso produto técnico foi inverter essa lógica de avaliação, né? Entender como aquele profissional ele se sentia com aquele conhecimento que ele estava recebendo, né, para fazer a atividade fim dele, que é uma atividade muito complexa. Né? A atividade de polícia hoje no Brasil é uma atividade muito complexa, de polícia militar principalmente. A gente está discutindo aí também, não é só o policiamento ostensivo, não é só a ação de presença, a gente está discutindo o ciclo completo de polícia, ou seja, o policial, ele iniciar e terminar uma ocorrência, lavrando o boletim de ocorrência policial, um flagrante, um termo circunstanciado, e outros fatores. Hoje em dia, Robert Greene, na nossa pesquisa, eu até cito ele para falar sobre isso, né, que o policial militar, ele trabalha em duas dimensões distintas, né, a aplicação da lei, né, que esse é o óbvio da nossa profissão, e um gerenciador e um mediador de conflito. Né? Como é que eu formo no mesmo profissional essas duas dimensões? Então, nesse sentido, nós criamos esse produto técnico, né, chamado Instrumento de Autoavaliação. Pode passar, por favor. Pode passar, Manu. Bom, aí o que eu falo agora, que é, para mim, né, é a cereja do bolo da nossa pesquisa, né? E nesses grupos agora que estão sendo formados, né, todo o processo, né, do projeto pedagógico, do curso de formação de praça, do curso de formação de oficiais e dos cursos de habilitação de oficiais, que é um outro curso que nós temos durante a carreira, que é para aquele praça que, num certo momento, ele faz um concurso interno e ele pode chegar ao oficialato, ele pode ser oficial de administração, que nós chamamos. Então, ele vai iniciar como segundo-tenente e vai chegar até capitão. Então, dentro dessa construção do projeto pedagógico, né, a gente já conseguiu incluir esse instrumento de avaliação como parte do projeto pedagógico. O nosso, o que eu falei, né, o que está guardado dentro do relicário é que
a teoria social cognitiva aplicada à segurança pública seja uma disciplina, além de uma ferramenta pedagógica, desses cursos de formação. Então, isso é o que está guardado dentro desse relicário nosso, que a gente vai apresentar lá, quando ficar pronto os projetos de disciplina e o projeto pedagógico dos 3 cursos de formação. E aí pode passar, Manu, por favor. E aí, obviamente, né, que antes de apresentar, né, o nosso instrumento de avaliação foi aceito pelo EduCaps, né, está lá aceito e publicado no EduCaps. Antes de eu apresentar, né, para a Polícia Militar, eu esperei publicar. Depois que publicou, eu fui lá e disse: olha, chefe, está aqui, ó. A gente só quer que vocês validem agora o instrumento. E, na hora, nós mandamos o instrumento para avaliação do Estado-Maior-Geral, da PM3, que é o que faz a avaliação. Eles mandaram para o Departamento-Geral de Ensino e Cultura, que, obviamente, depois de ver publicado no EduCaps, ficaram sem argumento, né? E aí incluíram o nosso instrumento de avaliação no projeto pedagógico. A princípio, ele está no projeto pedagógico do curso de formação de praças, mas seguramente ele fará parte dos outros 2. Por que eu digo isso? Porque eles entenderam o caráter modular do instrumento que nós montamos, né? Eu costumo dizer, assim, vamos dizer, vulgarmente, eu chamo ele de um instrumento igual um Lego. Então, você pode montar as peças ali de acordo com a sua necessidade. Então, eu posso dizer ali que eu quero só, naquele momento, avaliar a tríade, uma parte daquela tríade. Eu quero avaliar as competências cognitivas. Não. Naquele momento da formação, eu quero entender como aquele policial está se sentindo na formação dos conhecimentos operativos, né? Como ele vai operacionalizar a função policial. Então, esse caráter modular fez sucesso, vamos dizer assim, né, no projeto pedagógico. Então, para mim, essa é uma das cerejas do nosso bolo. Pode passar, por favor. A cereja 2 é o que eu falei, né? Por conta disso, eu fiz uma especialização, né, um MBA em gestão de pessoas na UNAMA, lá em 2017, né? E o meu coordenador é o professor Loris Neves, que é um cara assim fantástico, assim, fora de série, tem a cabeça muito aberta para o conhecimento. E aí depois ele sempre assim ficou naquela de, pô, você não quer vir dar aula nos cursos no MBA, nos cursos de pós-graduação? E eu ainda estava naquele processo de início ali, né, do mestrado. Eu falei: professor, agora não dá, eu queria melhorar um pouco mais a minha parte acadêmica, ainda não me sinto preparado e tampouco não terei tempo para fazê-lo, né? E aí guardei lá também, nesse outro relicáriozinho, essa vontade lá. Quando eu terminei o meu mestrado, e aí eu apresentei para ele, na época, ele ainda era o coordenador de pós-graduação da UNAMA, né? Eu apresentei, eu mostrei para ele a minha dissertação, e quando ele viu, né, lá esse instrumento de autoavaliação e a aplicação da autoeficácia, né, como instrumento pedagógico, ele comprou a ideia na hora, falou: porra, agora é a hora, tu vai ter que dar aula na UNAMA para a gente lá, e tu vai ter que construir isso dentro do... E aí eu fui chamado, eu já estou na 2ª turma, né, como professor da pós-graduação da UNAMA, na MBA em gestão de pessoas, né? Eu ministro a disciplina Treinamento e Desenvolvimento, né, que dentro dela a gente já incluiu a autoeficácia, né, de tudo aquilo que a gente fez ao longo da nossa pesquisa de mestrado, né? E, inclusive, esse instrumento de autoavaliação eu apliquei nele no estudo de casos dentro do MBA, né, já por 2 vezes já na própria empresa dos alunos lá, né? Então, para mim, os 2 presentes que a pesquisa e o NEAC me deram foram esse instrumento de avaliação, né, e ter a oportunidade de apresentar o construto da autoeficácia dentro dos cursos de formação da Polícia Militar, que para mim valeu a pena, valeu o mestrado, e é o que eu falo que de mais importante do que aconteceu para mim, né, de todo o aprendizado que eu tirei, foi assim, essas 2 cerejas do bolo que eu posso destacar aqui nessa apresentação. Acho que pode passar. Bom, acho que essa conversa aí, espero que eu tenha conseguido passar, né, tudo aquilo que a gente pretendeu na nossa pesquisa.
foi muito importante eu ter feito esse mestrado na área de segurança pública. Mais importante ainda, fazer parte do NEAC, né, para a gente poder entender o outro lado, né, de como se constrói um profissional, né, sem destruir a identidade profissional dele, o que para mim foi mais fantástico, assim, o acolhimento que eu tive no NEAC nesse sentido, né? Em nenhum momento, nenhum dos integrantes do NEAC quis desconstruir essa identidade profissional, né? Do militar, de vestir farda, de sentir orgulho disso, né? Pelo contrário, né? Vocês disseram que não, que era possível fazer essa conexão, né? Então, assim, eu só tenho a agradecer tudo aquilo que o NEAC fez pela minha pesquisa, né? Aliás, me carregaram no colo, né? Na verdade. Muito obrigado a todos.